Hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre prisma, falando a respeito de volume de um prisma. Na nossa aula passada ficamos falando aí sobre área de um prisma, a área da base, a área lateral. Lembrando que a área da base ela vai depender da base. Se for um triângulo, você vai calcular a área da base como sendo a área desse triângulo. Se for um quadrado ou um quadrilátero, calcula-se a área desse quadrilátero e aí vai. Lembrando que a área lateral sempre é calculada a partir de retângulos. Só tome cuidado quando a base, você tiver um prisma de base oblíqua, ok? Então vamos lá falar agora sobre volume de um prisma. E aqui ele traz uma concepção do que seria esse volume de um prisma, que corresponde a um único número real V positivo, obtido pela comparação da porção do espaço ocupado pelo prisma, com a porção do espaço ocupado por uma unidade de medida de volume. Vamos lá, o que seria isso? Lembrando que a unidade de medida de volume que usualmente consideramos é o volume de um cubo unitário, ou seja, de arestas, uma unidade, sendo U certa unidade de comprimento. O volume desse cubo unitário é 1 e 1 U ao cubo. Bom, algumas medidas, se a medida do cubo for 1 metro, o volume é 1 metro cúbico. Se for 1 milímetro cúbico, desculpe, o volume é 1 milímetro cúbico. Bom, vamos calcular aqui, no caso, volume de algum prisma. Nesse caso, considerar um cubo unitário de aresta 1 centímetro. Bom, vamos calcular quantas vezes o cubo unitário de aresta 1 centímetro cabe em um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 4, 2 e 3. Neste caso, vamos primeiro, qual o volume do cubo? O volume do cubo, a gente já viu que é 1 centímetro cúbico. Já o volume do paralelepípedo, eu teria que calcular aqui quantas vezes eu tenho o cubo formado nesse paralelepípedo. Primeiro, nós vamos observar que o paralelepípedo é formado por quê? 4 vezes 2 cubos unitários na base. Ou seja, como cada cubozinho aqui, ó, você tem o quê? 1, 2, 3, 4 de frontal, mais 2 lateral. Eu teria, no caso, 8 cubos na base. Só que você vai observar que eu tenho, para cada base aqui, vou ter mais uma em cima, mais outra em cima. Portanto, com 3 camadas. Portanto, eu teria quantos cubos formados aqui? Eu teria um total de 3 vezes 8, que dá 24 cubos unitários. Como cada cubo é formado por 1 centímetro cúbico, o total aqui, no caso do meu volume do paralelepípedo, seria 24 cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Dizemos então que o volume dele é 24 centímetros cúbicos. Mas como calcular o volume de um paralelepípedo reto retângulo? Basta multiplicar suas medidas, que seriam o volume do paralelepípedo A vezes B vezes C. Já o do cubo seria A ao cubo, que no caso seria A vezes A vezes A. Bom, em todo prisma, nós temos que ter um cuidado especial, porque quando nós fazemos um corte transversal, um plano intercepta um sólido através de uma superfície chamada de secção plana. A gente viu isso quando falamos de cilindro e quando falamos de cone. Quando a secção plana é paralela à base do prisma, ela é denominada secção transversal. Aqui é mostrando que quando você faz um corte, você determina uma certa área. E se esse corte é paralelo, essa parte que foi cortada, ela tem a mesma área da base. Tá ok? Então, vamos para o princípio de Cavalieri. Nesse caso, dois sólidos S1 e S2, apoiados no mesmo plano alfa e contidos no mesmo semi-espaço, terão o mesmo volume se todo o plano beta, paralelo a alfa, secciona os dois sólidos de modo que as secções sejam regiões planas da mesma área. Ou seja, quando você faz cortes aqui de tal forma que a área 1 é igual à área 2, nós podemos dizer que esses dois sólidos têm a mesma área de secção, ok?
Mas vamos lá para o próximo passo. E um detalhe importante aqui, ele coloca que terão o quê? O mesmo volume V, beleza? Então, poxa, as figuras aqui, elas têm a mesma área aqui, ó, área 1 igual a área 2. Portanto, o sólido 1, S1 e o S2 têm o mesmo volume pelo princípio de Cavalieri. Bom, e pelo princípio de Cavalieri, vamos responder esse exemplo. Sobre uma mesa, formamos uma pilha com certa quantidade de cartões retangulares, idênticos. Tá? Você vai botando os cartõezinhos, vai botando os cartãozinhos. A seguir, modificamos a forma da pilha, sem retirar nem pôr cartão algum. Veja a ilustração de uma possível situação desse tipo. Ou seja, só afastou de ladozinho alguns cartões. A pergunta é, de que forma o volume deles vão se comportar? Vamos lá. Primeiro, observando as pilhas, é possível notar que a altura das duas pilhas é a mesma, pois tem a mesma quantidade de cartões idênticos, ok? Segundo, os cartões das duas pilhas ficam à mesma altura da mesma e têm a mesma área, pois são idênticos. Por último, a segunda pilha tem o mesmo volume da primeira, já que é formada pelos mesmos cartões e, portanto, ocupa a mesma porção do espaço. Isso nada mais é do que o princípio de Cavalieri. Bom, e um volume de um prisma qualquer? Ele é dado pela área da base vezes a altura. Então, pegou um prisma qualquer, olha para a base, multiplica pela altura. Bom, deseja-se cimentar um quintal de formato quadrado, com lados medindo 8, com 4 centímetros de espessura de massa de cimento. Qual é o volume necessário de massa para revestir essa área? Vejamos. A camada de cimento terá a forma de um paralelepípedo retângulo de base quadrada com 8 metros de aresta e altura de igual a 4 centímetros. Então, a gente já viu que se a base é um quadrado, ele vai ter a área da base como sendo o quê? 8 ao quadrado. Basta multiplicar pela altura para encontrar a quantidade de cimento. Portanto, como a espessura do revestimento é 4 centímetros, ele vai dar o que aqui? 0,04 metros. Não esqueça que para transformar de centímetro para metros, basta dividir por 100. Portanto, o volume de massa aqui vai ser o que? A base, que é um quadrado 8 vezes 8, vezes a altura, que é 0,04. Isso o volume vai dar o que? 8 vezes 8 é 64, vezes 0,04, cujo valor vai dar 2,56 metros cúbicos de argamassa, que no caso, ou de espessura de cimento que ele vai precisar. Tá ok? Bom, vamos para o próximo. Calcular o volume de ar contido em uma casa que tem a forma do prisma a seguir. Você vai observar aqui que eu poderia calcular direto aqui essa base. A gente vai dividir em duas partes. O teto, que seria a parte lá de cima, e a parte de baixo. Nesse caso, olhando para a figura, a parte de baixo seria formada por quem? 3 por 4 por 5. E o volume que seria a área da base, que é um quadrilátero, no caso, ou um retângulo, que é 4 vezes 5 vezes a altura 3, cujo total dá 60. Já que quando eu olho para o teto, seria o quê? Uma base triangular. Se a base é triangular, é a área da base vezes a altura. Como a base você vai ficar aqui, ó, 4 por altura 1. Então seria 4 vezes 1 dividido por 2. Lembrando que a base é um triângulo. E a base de um triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, 4 vezes 1 dividido por 2, vezes a altura do teto, que é 5. Então, portanto, você tem o quê? 4 por 2 dá 2 vezes 5 dá 10. Portanto, o volume total aqui nesse caso é de 70, que é 60 mais 10, 70 metros cúbicos de ar. Bom, um reservatório de água, mais um exemplo, tá? Um reservatório de água tem a forma do prisma hexagonal regular da figura ao lado e está cheio. Se forem consumidos 3.000 raiz de 3 litros, quanto baixará em metro o nível da água desse reservatório? Primeira coisa, vamos aqui representar por x em metros
quanto baixará o nível da água do reservatório se forem consumidos os litros indicados? Lembrando, a altura seria H, tá? Mas o X representa o tanto que está baixando. Os 3.000 raios de 3 litros consumidos ocupam o volume de um prisma hexagonal regular de mesma base do prisma da figura e a altura de X metro. Bom, a base do prisma é hexagonal regular de lado 2, está indicado na figura, cuja área da base vai ser o quê? A área da base é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar já o 6 com o 4. Tudo dividindo aqui, você vai encontrar 3 e 2. Já vamos substituir o L por 2. Portanto, você teria 3 vezes 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Ora, 2 ao quadrado dividido por 2 dá 2. Vezes 3 fica 6 raiz de 3 a base. Portanto, a gente viu que para calcular o volume da parte do prisma correspondente aos 3.000 litros, 3.000 raiz de 3 litros, o que é que eu vou fazer? É o volume da área da base, é a área da base vezes a altura que eu quero, x. Ou seja, a área da base a gente já viu que é 6 raiz de 3 vezes x. Só que esse valor tem que ser igual a 3.000 raiz de 3. Como esse valor tem que ser igual a 3.000 raiz de 3, litros eu vou transformar para metros. Lembrando que quando você quiser transformar de litros para metros, basta dividir por 1.000. Então pega 3.000 raiz de 3, divide por 1.000, dá 3 raiz de 3 metros cúbicos. Portanto, 6 raiz de 3x vai ser igual a 3 raiz de 3. Note aqui que raiz de 3 com raiz de 3 eu vou poder simplificar. O 6 também com 3, ficando um x igual a 1 dividido por 2, que dá 0,5 metro. Ok? Portanto, a água vai baixar meio metros. Bom, aqui eu encerro a aula sobre prisma. E na próxima aula, nós vamos aqui responder algumas questões para vocês a respeito de área e também de volume de prisma, ok? Então, espero que você esteja gostando das nossas aulas. Vai lá no nosso canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Se você aproveita e curte esse vídeo. Valeu!